Ok, gente, olá, boa noite, mais uma vez sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar nossa aula e a professora vai realizar o quê? O compartilhamento de tela. Já coloquei lá no grupo para o pessoal saber que a gente já começou. Vocês vão dizer aí para mim se vocês estão vendo o mesmo em que eu? Sim? Estão vendo? Ainda não? Apareceu? Perfeito. Então, eu vou iniciar nossa aula com a seguinte frase. Quando a alegria de outra pessoa for a sua alegria, você terá entendido o significado da palavra amar. Para aqueles que têm filhos, para aqueles que têm seus entes queridos, pai, mãe, avô, avó, você começa a tentar uma mudança a partir de hoje. Sabe quando nós entendemos o sentido da felicidade? Quando nós vemos alegria no olhar da outra pessoa quando nos vê. Nem sempre ser feliz é fazer somente aquilo que você quer. Às vezes, para aqueles que têm filho que está nos assistindo aí, às vezes é parar e assistir um desenho que você já assistiu 10 vezes. Mas para você ver a alegria no rostinho do seu filho e da sua filha, você assiste quantas vezes for necessário. Você come pipoca mesmo sem vontade. Então, às vezes, para a gente ser feliz, a gente tem que fazer o outro feliz. Ok? Então, guarde isso como lição. E vamos revisar, então, o que nós falamos na aula passada? Mas lembrando o seguinte, a aula passada foi parte 1, hoje parte 2. Denilza, eu vou desativar um pouquinho o som, você vai falar para mim. Agora que você já olhou a apostila, já deu aquela revisada. Não? Sim, vamos revisar sim, todas juntas. Jussara, o que você lembra da aula passada sobre os medicamentos? Ajuda aí. Deixa eu ver. O que você lembra sobre medicamentos que nós falamos? Cuidados. Do medicamento? Isso. Guarda. O local certo de guardar, Sim. validade, a qualidade do medicamento, os horários certos de tomar o medicamento. Uhum. Muito bem. Vamos lá, Genilza, o que você lembra da aula passada? A bula, né, que é o ponto principal, né? Não tomar remédios iguais, tipo assim, junto. Sempre verificar a receita do médico, conferir o remédio. Se não souber, ir no farmacêutico, pedir informação, conferir o remédio se está tudo ok, se é o mesmo remédio. Isso, porque às vezes tem medicamento que é genérico, tem medicamento que é referência. O médico escreve o nome de um nome referência, tipo o Genils da dor. Aí lá, chega em casa e escrito de pirona. Você vai, a receita estava escrito Genils da dor. Aqui o farmacêutico me entregou o de pirona, é porque Genils da dor é um nome referência, entendeu? Então, cada laboratório põe o seu nome. Uma informação muito importante que eu espero que vocês, revisando ali, que vocês tenham guardado, toda vez que vocês forem acompanhar o paciente ao médico, é importante levar a receita de outros medicamentos para que a hora que o médico esteja prescrevendo, ele já não cause nenhuma interação medicamentosa, porque tem medicamento que corta um efeito ou outro. Evitar dar medicamento com suco, com chá, com leite, nada de Coca-Cola, nada de refrigerante de cor preta, tem que tomar com água. Às vezes a professora dá essas cortadas porque não pode fazer propaganda, o YouTube vai lá e corta meu vídeo, eu não posso. Eu tenho que passar as informações para vocês corretamente, ok? Então, refrigerantes em geral. Não se toma refrigerante com medicamento. Bacana, né? Falamos várias coisas sobre os medicamentos e hoje nós vamos dar continuidade aí, ó. Deixa eu ver aqui, página, para quem está acompanhando. Para quem está acompanhando aí na apostila. Já pegando o material. Cuidado com a medicação, parte 2, página 80. Então, o que nós vamos falar aí? Cuidados. Vamos fazer uma breve revisão aqui, lembrando. Eu vou falar e repetir. Já que cuidados com a medicação, parte 2, vamos voltar a falar quais são as informações que é importante ter na bula, ou quais informações que vêm. Na aula passada, a professora explicou que tem o nome do medicamento, tem as formas,
Todos esses itens aqui, ó, que eu estou compartilhando com vocês, em azuis, nós falamos na aula passada. E hoje? Hoje nós vamos falar no restante das informações que está na bula. Oi, Nilda, boa noite, seja bem-vinda. A professora viu que você entrou, tá? Fiz chamado, vou colocar presença aqui, ó. Para quem entrou antes, a professora já havia colocado, viu? Perfeito. Então, assim, precauções, interações, reações adversas, a professora vai falar hoje item a item. Então, vamos lá. Lembrando bem que a bula, ela é estruturada em 3 partes. Se você pegar uma bula, sempre vai vir todas as informações sobre o medicamento. A bula na íntegra, praticamente, é informação ao paciente. E no final, os dizeres legais. Hoje nós vamos falar sobre isso. Então, informação do medicamento, desde marca, nome comercial, a forma de apresentação, se é gota, se é xarope, se é composição. E as informações ao paciente. Então, por que o medicamento foi indicado? Quando devo usar esse medicamento? Relembrando que em alguns casos, em caso de gravidez ou amamentação, tenha precaução lá, não pode ser utilizada, porque pode passar no leite materno. E hoje, a pergunta-chave é: quais os cuidados que nós devemos ter na administração do medicamento? Professora, como assim? Esse medicamento, o médico vai lá e coloca na receita. Tome o medicamento de tantas em tantas horas. Muitos casos, os filhos, os familiares, acabam contratando um cuidador justamente pelo motivo que o pai, se for ficar em casa, por mais que seja lúcido, ele não vai lembrar dos medicamentos. É aonde entra o nosso papel. Guardar e anotar o horário. Métodos para lembrar. Se você vai pôr fitinha vermelha, se você vai usar o aplicativo do celular, se você vai colocar aqueles post-it na geladeira, enfim, cada um tem o seu método, mas ele tem que ser eficaz. Nosso cuidado de solução de medicamento, guardando bem. Eu coloquei um vídeo lá no grupo, algum de vocês assistiu? Quem assistiu? Meu coração até bateu forte. Por esse silêncio unânime, esses sorrisos assim, tipo, não assisti, ai, meu coração. Então, eu não vou falar para que quando acabe a aula, você, além de assistir o vídeo da aula, assista, eu coloquei lá. Por que é importante não ficar cortando comprimido sem orientação, ok? Agora, se você tem certeza se realmente pode cortar comprimido, que tipo de comprimido que pode ser cortado, assista o vídeo que a gente vai discutir na próxima aula. Não vou contar, senão vocês não vão querer assistir. Lá os profissionais especialistas estão falando qual que é os principais erros da história de ficar dissolvendo, cortando comprimido ao meio. E ainda, sobre o esquecimento. Estou cuidando de um paciente, esqueci de dar o medicamento para ele, o que eu vou fazer? Vamos começar aí as anotações. Primeiro, quando devo tomar um medicamento? Se você acabou de sair do médico, passou na farmácia com o seu cliente, comprou um medicamento e vou para casa. O horário é recomendado normalmente pelo médico. E quando o médico não recomenda? Existem métodos para lembrar? Sim. Tem pessoas, como eu falei, que amarra a fita no dedo, alarme do celular. Vocês são jovens, talvez não se lembrem. Eu sou dessa época aqui, ó. Esse despertador fazia um barulhinho chato pela manhã que quase me infartava quando ele começava a bater assim o tempo inteiro. Época que eu não preciso ficar contando muito não, mas existia essa história de celular para estar despertando o tempo inteiro. Minha época de criança eu odiava esse barulhinho. Essa é uma opção. Cada um vai ter a sua forma. Para o seu cérebro se condicionar a fazer algo, você tem que fazer por 21 dias consecutivos. Guardaram bem isso? Olha só. Quais os horários? Vamos começar a partir de agora já se acostumar. Se o medicamento for de 8 em 8 horas, o ajuste vai ser de acordo com a rotina do paciente. Você não vai chegar, o paciente está acordado, você vai acordar ele só para dar o medicamento. Não. Ajuste o horário do paciente ao horário do medicamento. Opção 1.
Se for de 8 em 8 horas, 6 horas da manhã, 2 horas da tarde, 10 horas da noite. Tem idoso que gosta de acordar às 6 horas. Você vai chegar lá, nem você às vezes vai chegar às 8 no trabalho, às 6. Você vai acordar o paciente para dar medicamento para ele? Não. Vamos ajustar. Segunda opção, você pode dar às 8 horas da manhã, às 4 horas da tarde e à meia-noite. É a outra opção. Ou você vai acordar o paciente aqui de manhã, ou você vai ter que acordar ele aqui à meia-noite. Ok? Medicamento de 8 em 8 horas, eu trouxe aqui, ó, para você guardar bem isso. Professora, de 8 em 8 é fácil, professor, 3 vezes no dia, e se for de 4 em 4? 6, 10, 2, 18, 22 e 2 horas da manhã. Você terá que acordar para tomar o medicamento do paciente? Vai ter que acordar o paciente? Vai. Professora, como que eu faço? Hoje em dia, graças a Deus, temos a tecnologia. Vamos apelar para o celular. Professora, não tenho celular. Leva um bip. Não tenho bip. Então, você não vai poder dormir. Porque se você está cuidando desse paciente, 2 horas da manhã tem que acordar. Então, de 4 em 4 horas tem que ser dado 6 vezes ao dia. Igual você iniciar os cuidados com esse paciente, ali você já começa a se atentar. Como? Se for de 6 em 6, 6, meio-dia, 18, 20, 24. Esses horários que eu estou colocando, compartilhando aqui com vocês, é os horários que nós utilizamos na área hospitalar, tá? São horários básicos do medicamento, sempre a gente pega como referência. Você vê que no hospital, ninguém respeita ninguém. Tá dormindo, tem que acordar. Por quê? Porque o que se visa é o bem-estar do paciente. Tem que dormir? Ele tem. Só que naquele momento, a prioridade é o medicamento e não o sono. Ok? Aqui. Se esse medicamento for de 8 em 8, como eu falei, 3 comprimidos, 3 vezes, tem sugestões? Tem. As que eu passei para vocês. Vai depender muito da rotina do paciente. E se é de 12 em 12, 7 da manhã, 19, 8, 20, 9, 21. Ok? Joia, até aqui são coisas que nós sabemos, mas agora vamos para cá. Caso eu esqueço, Priscila, eu vou te dar um problema. O médico prescreveu para o paciente um antibiótico. Esse antibiótico é para ser dado de 8 em 8 horas. Quando você esqueceu, até hoje, até o dia dessa aula, qual que era o procedimento que você tomava ou tomaria se isso aconteceu? O que você faz? Pode repetir, por favor, professora? Repito. Você tem que a minha cachorra você tem que dar tá me matando. paciente. Uhum. Você esqueceu o horário. É para dar lá 8, 16, 20. O que você faz? Você lembrou 40 minutos depois do horário, você fala, nossa, era para ter dado 4 horas da tarde. O que você faz se você esqueceu? Se for 40 minutos, eu administro na hora que eu lembrei. Tá. Normalmente, quando esquecido por mais tempo, aí, muitas vezes, dependendo da medicação, tem que ter orientação médica, ou senão você deixa de... na verdade, sempre o que eu fui orientada a fazer é esquecer ou dar na hora que lembrou, mas seguir o horário. Você viu como isso causa muita dúvida? Eu tenho certeza, né, Justara, Ana, Genilza? Essa é uma das principais dúvidas que não só para o cliente, para nós mesmos. O que fazer no caso de esquecimento de antibiótico? Não que os outros medicamentos não sejam, tá? Mas o antibiótico, ele é um medicamento assim, ó, de suma importância. Por quê? 1 hora depois que você esqueceu, é como não se ele perdesse a eficácia dele, mas ele já não vai ter o mesmo resultado que se espera. Por quê? O antibiótico, ele começa a fazer efeito, após você começar a tomar ele inicia um processo ali, se ele for bacterioscópico ou bactericida, depois de 72 horas. Então, 24, 48... Olha quanto tempo depois, tomando o medicamento, que ele vai começar a fazer efeito. 3 dias. Aí, no meio desse caminho, a Priscila esquece. De repente, ele não vai demorar 72, ele vai demorar mais tempo. Mas o recomendado, Priscila,
É no caso de esquecer. É importante, imprescindível não esquecer, mas se esquecer. Até 1 hora, ok. Assim que se lembrar, tome. E depois, continue com o mesmo horário que você estava. Ok? Era 16 horas. Lembrei 5 horas da tarde. Dá 5 horas. Qual que era o próximo horário? 22? 24? Tome, então, às 24. Entendeu? Sim. Não dá para fazer assim. Ah, não vou tomar. Eu vou tomar só no próximo horário. Não dá certo, não. Xarope é importante? Claro que é. Só que o xarope, ele não é tão rígido a ação dele quanto o antibiótico. Eu citei um antibiótico aqui, que é um dos que mais dá problema. É a utilização do antibiótico. Professora, você acabou de explicar, mas eu ainda tenho dúvida. Como é que eu vou esclarecer? Você não vai estar lá comigo quando isso acontecer. Você vai recorrer a quem? A bula do medicamento. Então, lá na bula diz, tomar assim que lembrar, a próxima dose segue em horário normal. Não se deve dobrar dose. Falar assim, ó. Ah, Jussara, você esqueceu de tomar às 4 horas? Quando for meia-noite, toma as 2 doses juntas. Não. Sabe por quê? Superdosagem. Sabe quem faz muito isso? Adolescente quando esquece de tomar anticoncepcional. Fazem muito isso. Só que não pode, porque taxa hormonal de uma vez não é bacana. Não se dobra a dose, apenas se toma no horário. Vamos supor que a Priscila ia tomar 4 horas da tarde, mas ela só lembrou 8 horas da noite. Ela vai tomar 8 e vai tomar meia-noite novamente, é isso? Se tiver dúvida, recorra à bula. Se não tiver a professora para lembrar, só que eu vou dizer para você uma coisa. Por que recorra à bula? Lá diz como deve ser feito. Porque a cada hora lança um medicamento diferente, ok? Estamos em época de Covid. Deus queira que não, mas se você for cuidar de alguém que descubra que está com a doença, você vai lembrar um medicamento para ele? E se você esquecer? Primeira coisa, quando você iniciar um medicamento, já pega a parte da bula e vê ali. Tem a parte que fala, no caso, esquecimento, o que deve ser feito, ok? Guardaram essa informação? Vamos continuar ali. Em caso de dúvida, vamos supor, você está lá com a sua bula. Eu estou aqui com a minha. Eu ainda tenho muita dúvida. Toda bula, no final, lá no finalzinho, tem algo chamado de dizeres legais. Lá vai vir sempre o nome do farmacêutico responsável que manipulou esse medicamento, o CNPJ da empresa responsável, aonde fica esse laboratório, se esse medicamento é sob prescrição médica, a bula desse medicamento, se ele foi realmente aprovado pela Anvisa. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É ela que aprova tanto cosméticos quanto medicamentos, tá? Para o medicamento ser vendido. Professor, eu ainda tenho dúvida. Nela contém 0,800. Estou em dúvida. Alô? Meu nome é Jussara. Aconteceu um caso que eu esqueci. Como é que funciona? A atendente vai te passar as informações. Ok? É um serviço que não é muito utilizado porque as pessoas nem sabem. Porque isso aqui, todo mundo fala, é jornal. Eu não quero ler. É cansativo. Nós já somos bombardeados o tempo inteiro de informações. Mas daí a Rosane fala assim, professora, e se eu joguei a minha bula fora? O que eu devo fazer? Celular, se você tiver acesso à internet, entra lá, bulario.com, ou ainda no próprio site da Anvisa, se a receita desse medicamento foi autorizado, lá vai estar. Você só vai digitar o nome do medicamento. Tem todas as informações, ok? Esse é o segredo de ouro da aula de hoje, tá? Vamos supor, professora, cuidados com o uso do medicamento. Como assim, professora? Agora eu estou muito em dúvida com essa história de uso. Sempre que o paciente for tomar um medicamento, vamos supor que você não está lá. Não é todo mundo que tem higiene igual.
Hoje em dia, com a Covid, bate-se muito em cima da tecla de higienização das mãos. Mas nem sempre nós sabemos que foi assim, né? Vai pegar medicamento, tem que estar com a mão limpinha. Vai pôr o comprimido na mão do paciente, tem que estar com a mãozinha limpinha. Ah, ele é acamado. Então, você vai lá, bem lindo. Se for necessário, joga um alquinho na mão dele. Vamos flexionar. Vamos fazer a limpeza das mãos. Ok? Nem que seja bem rapidinho. Ok? E dá o medicamento para ele. Então, cuidado com esse medicamento. Agora, esse cuidado com o medicamento é o vídeo que eu passei para vocês. A história de ficar abrindo cápsula ou abrindo e macetando o comprimido. Quando vocês estiverem assistindo o vídeo, vocês vão lembrar disso que eu estou falando agora. Cada medicamento ele tem um local exato a fazer o efeito no nosso corpo. A partir do momento que se esse medicamento ele for macetado, ele não vai chegar no local aonde ele precisa. Lembrem essa sequência que eu vou falar agora. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus. Essa é a sequência do nosso sistema digestório. Só que junto com o nosso sistema digestório tem 3 órgãos. Fígado, pâncreas e vesícula biliar. Todo medicamento e alimento, quem ajuda a metabolizar ele para mandar ou para as fezes ou para o sangue e vai parar nos rins é o fígado. Então, cuidado, assistam o vídeo, uma pesquisa que foi feita no laboratório, aonde um farmacêutico orienta e explica o porquê que mesmo alguns profissionais orientando cortar comprimido ao meio, se você ainda tiver dúvida, pega o 0800 da boa e liga. Se realmente existe algo chamado suco, observe o medicamento a partir de agora. Tem comprimido que ele vem um rachadinho no meio assim. Quando vem com aquele rachadinho, pode cortar. Que é um exemplo. Genilza, vamos supor que o medicamento que você compra não tem um rachadinho no meio, chama-se suco, tá? E aí, quem te garante que a parte que você cortou tinha 50% realmente de medicamento? Um bolo, você faz assim com sal nele, com açúcar nele, né? Quem te garante que o pedaço que você pegou realmente tem meia colher de açúcar? Ele tem no bolo inteiro. Entendeu o que eu quero dizer? Por isso que às vezes pode acontecer do tratamento não ser eficaz. Mas eu quero que isso fique por uma curiosidade sua. Vejam o vídeo, tá? Me contam depois. Olha lá, continuando. Outro cuidado que tem que ter nesse medicamento é para evitar de deixar um monte de medicamento fora da embalagem, tudo junto assim. Por quê? Vou falar agora do seguinte. Tem medicamento que ele é coloridinho, ele é rosinha. Vou dar um exemplo, não estou fazendo propaganda, tá? Mas eu vou dar um exemplo. O AS. O AS é um antigo melhoral infantil. Ele é rosinha, ele é docinho. Então, o que acontece? Criança, tome muito cuidado aonde vou deixar o medicamento, porque criança vê, acha que é balinha. E ao pôr na boca, ele dissolve. E, na verdade, ácido acetil salicílico é um anticoagulante. Ele interfere na coagulação do nosso sangue. Então, se uma criança tomar uma cartela, por engano, achando que é docinho, previna-se então. A atenção que eu estou dando às vezes você, não só como profissional, mas como mãe, vou começar a perguntar onde você guarda os medicamentos na sua casa. Vamos manter fora do alcance do quê? Das crianças. Outro cuidado aí, seguindo a sequência, página 81, que a professora está falando. Evento adverso a medicamento. O que é um evento adverso? É uma reação adversa. Como é que você sabe que o medicamento tem uma reação adversa? Esse medicamento pode dar urticária, coceira, dor de cabeça, mal-estar, dor de estômago, vômito, náusea e febre. Você fala, sério? Realmente. O que é definido como um evento adverso? Evento adverso é qualquer dano pelo uso de um medicamento com uma finalidade terapêutica. Tomou o medicamento, pode dar reação. Como é que você sabe que um medicamento
está dando reação? Como é que você sabe que você tem alergia? Se eu perguntar, Ana, você tem alergia a succinado de propanolol? Ela vai falar, o quê? O que é isso? É um medicamento. Às vezes a pessoa não sabe se tem alergia. Só vai saber a hora que tomar. Tem diferença entre reação alérgica e reação adversa? Tem diferença? É a mesma coisa? A resposta é não. Guardem bem aí, ó. Reação alérgica é uma reação exacerbada do nosso sistema imunológico. Aí, o corpo tomou um medicamento, a reação é automática. O nosso organismo reconhece esse medicamento como um anticorpo. O que vai aparecer? Então, reação alérgica, anota aí. Mancha vermelha, inchaço na pele, nos olhos, língua, coriza e coceira pelo corpo. Isso é uma reação alérgica. Quiserem printar a tela, depois colocar no grupo, se vocês quiserem me solicitem que a professora manda. Combinado? Olha a diferença para uma reação adversa. Reação adversa a um medicamento, aparece sintoma desagradável. O que pode acontecer? Parou o medicamento, para a reação. Náusea, vômito, enxaqueca, diarreia. Tomou o medicamento, automaticamente começou com ânsia de vômito, começou com, tá nauseando, tá dando dor de cabeça, dando diarreia, é automático. O seu corpo está dizendo que aquilo ali não tá bom. Continuando ainda. Onde eu devo guardar os medicamentos em casa? Onde você deve guardar? Primeira coisa, qualquer informação consta na bula, como eu falei para vocês. Se você em casa fica preocupada onde se deve guardar, eu vou dar um exemplo de um medicamento específico que tem que ser guardado em geladeira. O nome deles são termolábeis. Eu vou dar um exemplo, a insulina. Não se guarda a insulina em gaveta, não se guarda fora de geladeira. Ela deve ser guardada de 2 a 8 graus, não muito perto do congelador. Evita-se, de preferência, tem idoso que gosta de guardar em porta comprimido. Evita tirar o comprimido da embalagem dele, ok? Se for tirar, mas tire só a curto prazo. Um exemplo, você vai acompanhar seu paciente no médico hoje à tarde, para ele não ficar carregando várias caixas, você coloca em porta-cápsula. Só que deixar a semana inteira fora da embalagem não é saudável, porque o contato com o ar constante, ele diminui a propriedade farmacológica do medicamento. Então, aonde que você deve guardar esse medicamento em casa? Os termolábeis, se for insulina, que é um exemplo, é guardado em geladeira, não fora, senão estraga. Só reforçando, não se põe muito próximo ao congelador e nem muito abaixo. É evitável, não se deixe em porta de geladeira. Aí só pergunta da hora, por que, professora? Porque a geladeira, a porta, é o local onde há mais movimento. E o excesso de movimento, a insulina é um hormônio. E se esse hormônio fica sendo movimentado o tempo inteiro, pode perder a eficácia dele, ok? Então, não se guarda insulina na porta. Evite colocar medicamento na porta. Principalmente, a porta é onde recebe a maior caloria na hora que se abre, tá? Não se guarda próximo ao congelador e de preferência de 2 a 8 graus. O que mais que é importante eu saber, professora? Deixa eu ver como é que está meu tempo. Opa, dá tempo de falar. Como se armazena corretamente os medicamentos? Principalmente, não se deixa medicamento próximo a produto de limpeza e de cosmético. Tem pessoas que têm mania de guardar medicamento no banheiro. Evite, porque no banheiro há uma oscilação muito grande de temperatura. Mudou o clima, você toma um banho quente, tem aquele monte de vapor. Essa oscilação de temperatura pode fazer o medicamento se estragar ou ser inativado. Então, produto de limpeza, alguns se evaporam e a evaporação pode penetrar. Você já percebeu se você deixar comida? Às vezes até, vou dar um exemplo de sabão em pó. Põe numa sacola sabão em pó e alimento. Às vezes, só de sair do mercado até chegar em casa, pega gosto. Entendeu? Medicamento também não pode ser guardado próximo. Observe a atenção sobre prazo de validade.
Medicamento vencido não deve ser utilizado de forma nenhuma, tá? Ele pode não ter efeito nenhum, como ele pode potencializar e te causar mal. Medicamentos de uso contínuo devem ser guardados separado. Isso evita erro. Você sabe que a pessoa tem diabetes, toma um medicamento todo na hora do almoço, você não vai pondo, deixa ele separadinho, porque ele é o que você mais movimenta, entendeu? Vou compartilhar essa imagem para você guardar bem. Então, medicamento. Não se guarda medicamento perto de luz. Tem droga que se ela ficar em exposição à luz direta, ela perde a validade. Cuidado com criança. Se for para idoso, de preferência que seja no quarto, não deixe em lugar muito alto. Se o idoso for ficar sozinho, que ele pode tentar pegar o medicamento e cair na cabeça dele. Se você sabe que você vai estar sempre acompanhando, armário, guarda-roupa. Se for armário, não ponha com alimentos, ok? Então, bacana. Nada de sol, nada de criança, nem próxima à água, nem no banheiro. Então, não se guarda medicamento no banheiro, ok? Ó, tem pessoas que até organizam bonitinho, tá vendo aqui? Caixinhas, muito bem. Só que aqui junto com as caixinhas tem vazamento que pode acontecer e tem umidade, ok? O que mais? O que é uma atenção especial? Guardem bem esse aviso que a professora vai dar. Cada medicamento tem sua particularidade. Então, os que tem que ser guardados em geladeira, tem que ser posto na geladeira. Locais quentes como cozinha e banheiro não se guarda medicamento. Se a partir de hoje você guardar o seu medicamento na cozinha, evite. Então, como devo usar esse medicamento? Quais os males que esse medicamento pode me causar? O que fazer se alguém tomar grande quantidade? Está na bula, todas essas informações. O que nós temos que guardar é o modo que esse medicamento deve ser administrado. Dose certa, horário e por quanto tempo esse paciente vai tomar esse medicamento. Essas perguntas têm que estar assim, na ponta da nossa língua. Informações, então. Se esse paciente tomou além do que devia, está com uma superdosagem, tem que saber o que fazer. Não adianta ficar dando leite. Tem cuidador que acha que é só dar leite que passa. Não. Tem caso que tem que caminhar para o hospital e fazer o quê? Fazer lavagem. Próxima aula, nós vamos dar continuidade. Aqui, ó, os dizeres legais que eu falei. Tem sempre no final da bula. Sobre a bula, existe a Agência de Vigilância Sanitária, nela tem o bulário.com. Existe Bulasnet, Bulas Hipócrates, tem vários sites, só você colocar lá. Próxima aula. Reforço. Daqui a pouco a professora vai enviar atividade lá no grupo para vocês fazerem. Vamos dar continuidade. Vamos falar sobre o quê? Vamos realizar virada, vamos fazer um levantamento de tudo que nós falamos nesse